Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação, Pastor Márcio Santana e equipe. Bom dia, muito bom dia. São 8 horas e 5 minutos, bênção de Deus. Hoje manhã de quarta-feira, dia 17 de março de 2021. Este é o programa Encontros de Fé, comigo, pastor Adroaldo, também pessoal da técnica. Bom dia, pastor Adroaldo. Bom dia, pastor Márcio. Bom dia, a Bruna, que hoje está na técnica. Bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo nesta manhã. Legal, bênção de Deus. Vamos dar uma ajeitada ali no enquadramento. Pode vir mais para cá, pastor Adroaldo. Aí, joia. Programa Encontros de Fé, gente, um bom dia a cada um de vocês, né, que estão conosco nesta manhã, pessoal que já está conectado com a gente, e aqueles que vão entrando simultaneamente, você que entrou agora, um muito bom dia a você também. Daqui um pouquinho nós vamos ler as mensagens do pessoal que está ligado com a gente nesta manhã. Também nós queremos agradecer a Deus por essa chuva maravilhosa, né, gente? Que chuva, que bênção, né? Que chuva, é tranquilo, uma chuva constante. Exatamente. Bênção de Deus, aqueles que estão nos assistindo, quem sabe, né, deitadinho, né, pastor? Exato. Deve ter gente. Deve hoje deve ter irmãos ali que estão ali, tomando chimarrãozinho, de repente sentadinho. Vai ter gente que levantou rápido, assim, depois que tu falou. Assim, não, eu estava deitado. Pra pegar o celular e ficar ali, ó. Que chuvinha abençoada. Bênção de Deus, temperatura aí 25 graus nesta manhã de quarta-feira, dia 17 de março de 2021. Temperatura 20, 25 graus, não é quente, mas não é tão quente, mas a sensação de abafamento por causa da umidade, né? A umidade relativa do ar junto com o calor, ela dá uma sensação térmica de mais calor. Dentro de casa, né? Tá assim. Na rua já deu uma refrescada, né? É verdade, tá bom na rua, né? Tá gostoso. Que né? clima bom, né? Eu deixei algumas janelas abertas, assim, na medida do possível, por causa da chuva, pra entrar essa saragem, né? É bom. Esse arzinho de chuva dentro de casa. Esse cheiro de terra molhada, né? Como é bom, né? Hoje tem pouco, né? É verdade. Quando a gente era garoto, né? Aquele cheirinho de terra molhada. Dá aquela chuva, assim, levando aquele cheirinho de terra, assim, é bom. E aí a gente ia correr na chuva. Brincar, tomar banho de chuva. Aí saía, o que o pessoal faz com prancha de surf, nós fazia só com os pés descalços. Sim, é verdade. Fazia também? Claro. A gente teve uma infância bem bacana, né? Hoje em dia a juventude não sabe o que é isso. Eles fizessem que eles caem de não paletas sabe. no chão. Não. Faz paleta no chão. Quem não é gaúcho não vai saber. Porque se tiver alguém que não é gaúcho, o que ele está dizendo de bater com paleta, né? É verdade. Com as costas no chão, né? Pessoal, 8 horas e 7 minutos. Estamos alegres no Senhor. Sabendo que Deus tem nos abençoado. Tantas coisas Deus já tem nos proporcionado. Entre elas, tantas pessoas do nosso meio também, irmãos queridos, que já encararam e enfrentaram de frente aí, né, essa questão do coronavírus, foram curados, Deus abençoou, né? Entre tantos aí que Deus tem abençoado. Continuamos orando por pessoas que também estão precisando ainda de vencer essa enfermidade, né? E também orar para aqueles que ainda não enfrentaram, para que ainda, que Deus nos guarde, né? Deus guarde a cada um, né, de nós, da família da fé, e possamos chegar do outro lado com os pés em seco. É verdade. Com os pés em seco, ou seja, atravessando o mar sem ser, né, tragado por ele, né? Existem situações que parece que vão nos tragar, né? Não vão nos consumir, mas não, quem vai ser consumido vai ser o nosso adversário. Amém. Nós em Cristo somos mais do que vencedores. Vamos ver quem é que está com a gente nesta manhã. Manhã com chuva, assim, deve estar gostoso tomar um chimarrãozinho. Né? Olho de chuva. Que benção. Saudade do inverno já, né? Mais ou menos. Eu gosto, sabe que eu sou bem eclético. Gosto de inverno. Eu gosto do meio do caminho. Eu gosto de inverno. Verão gosta também? Não gosto de verão. Eu na verdade, assim, eu não gosto nada extremo, né? O muito frio, às vezes aqui 2, 3 graus, é complicado, né? E também 38, 39 graus também é complicado. Eu gosto do meio do caminho, assim, né? Você sabe que eu gosto de todas as estações. Só que, claro, o inverno, a única minha queixa, né? Que eu não gosto muito no nosso inverno atual, é que dá 2, 3 dias frios e 2, 3 dias quentes. Sim. Essa mudança. Então, assim, se é para ser extremo, se é que vai dar 0 graus, 2 graus e permanecer, porque a gente tem uma facilidade para se adaptar, né? Uhum. Então aí já entra na tua rotina a forma de trocar de roupa, de banho, é verdade. Tudo, e aí não tem aquele choque térmico, né? Sai com um monte de roupa,
Aí chega meio-dia... A gente vai acostumando, daqui a pouco 2, 3 graus já é suportável. Agora tu chega num dia 25 graus, no outro dia 3, 4, Não, né? Cai muito a temperatura. Aqui varia, a variação é muito grande, muito forte. Né? E eu gosto de verão, gosto de inverno. Quando nós éramos crianças, a gente falando sobre chuva, assim, brincar, né? Eu lembro aquela época, o inverno não terminava nunca. Não, era longo. E era forte, né? E era bem intenso. Eu não sei se porque criança, acho que, não sei se, às vezes eu fico pensando, criança, a sensação de tudo é muito maior, tudo é muito mais, mais forte, né? Eu lembro que o meu pátio na minha casa parecia uma floresta, né? Eu brincava no fundo do pátio do pai lá, tinha as árvores, assim, era tudo grande. Hoje a gente olha o pátio pequenininho, né? Como é que pode, né? Criança potencializa muito, mas parece, assim, a sensação que quando a gente é menor, o frio era muito forte, assim. Eu lembro que nós saíamos, a gente mal conseguia caminhar na rua de manhã para ir pra escola, muito, né? Frio, né? E muito frio, assim. Hoje parece que é difícil ver uma geada. Saía, eu lembro da escola, sempre tudo branquinho, assim, né? Aquela geada, assim, né? Mas se eu te falar que eu fui, onde é que eu fui ver geada? Claro, daqui me criei vendo geada, né? Mas fora do estado, tu não vai acreditar. Mato Grosso do Sul. Mas lá é quente. Tu acredita? Sério? Fiz uma viagem, acho que uns 4 anos atrás para Mato Grosso do Sul. 4, 5 anos atrás, Mato Grosso do Sul. E faziam 30 anos que não dava frio. Foi levar geada pra lá. Fui levar geada pra lá, né? E branqueou os campos, assim, um negócio impressionante. E aí nós estávamos numa pousada, né? Com a família. E não tinha... Bom, vou botar o ar-condicionado no quente, né? Mas lá não tem ar-condicionado no quente. Sim, não faz frio? Nunca dá frio. E roupa de cama. Aí eu liguei pro dono da pousada lá e disse, não, tá, as cobertas estão todas aí. Eu olhei uns edredomzinhos fininhos. Tinha que dormir de roupa a primeira noite, né? Com a roupa que nós estávamos, né? E pouco agasalho, porque quando é que é frio lá? E a gente não se deu conta de olhar na previsão do tempo, né? Como é que seria? Porque o ano inteiro é calor lá, né? E aquele dia foi atípico, aquele final de semana. E pegando o gancho, como é difícil quando a gente pega o despreparado, né, pastor? E algo que não... atípico, algo que foge daquilo que nós estamos esperando, né? Exatamente. Às vezes eu fiquei me lembrando de algumas coisas assim, que a gente pega de surpresa, né? É complicado, né? Quando a gente está preparado, a gente coloca algumas ferramentas, né, que nos auxiliam, a questão do edredom, a questão de uma roupa mais quente, sai de casa. Por isso que a mãe diz pra gente assim, leva um casaco, né? Porque a mãe, ela se prepara, cuida do filho, olha, leva... Sabe que eu tenho esse hábito, né? Eu tô sempre com um casaco, agora claro que não, esse período não, mas sempre com um casaco dentro do carro. Né? Ainda mais quando a geada bate, a gente tem que cuidar mais, né, pastor? Bateu a geada, né? Eu pensei, a geada eu trouxe do Mato Grosso do Sul. Veio com a geada de lá. Mas tu sabe que eu me senti que nem a família Adams, né? Lembra aquele desenho animado, Família Adams? Sim. O pessoal ia caminhando, assim, e eu vi uma nuvem. A nuvem atrás de cima. Eu digo, os caras vão me botar a correr aqui do Mato Grosso do Sul. É 30 anos que não dava frio no Mato Grosso do Sul. Vai o gaúcho pra lá, e dá esse frio. Realmente a noite deu 1 ou 2 negativos. Mas realmente, frio. Não, realmente frio. É forte mesmo. A gente tem uma ideia, virou gelo. A grama virou gelo, gelo mesmo. Então existem situações inusitadas que nos pegam de surpresa, né, pastor Adriano? E aí nós podemos pegar o gancho depois para falar sobre isso, inclusive sobre o tema de hoje, né? Que nós queremos bater um papo. Porque será que o pessoal esperava? As pessoas estavam esperando essa pandemia? Estavam esperando o coronavírus? Havia uma perspectiva e uma precaução em relação a isso, né? Estavam sendo preventivos, né? Eu creio que a humanidade ninguém esperava, nenhum de nós esperávamos, né? Inclusive a ciência, né, estava despreparada para isso, né? Completamente. Porque apesar de há ciclos, né, onde vem algumas enfermidades, algumas pandemias não, mas epidemias, né? Não chegando a ser pandemia, mas epidemias, né? Pandemias teve, poucas, né? Teve ebola, né, algum tempo atrás, teve a gripe, HIV, teve até o HN1, né? HN1 foi agora que veio através do porco, né? 2009, né? Então, assim, mas uma pandemia que fosse pegar todo o mundo, todo o globo terrestre, nessas proporções, nós não estávamos preparados, né? Imaginar que tu pegou, foi surpresa. Então é algo forte, né? Quando a gente olha de uma forma mais concisa, assim, vai ver a questão do ebola matou muita gente também, né? Muita gente também, mas ela ficou presa, né, naquela região ali, né? E quando tu vê um vírus que se espalha por todo o mundo, né? E que tu não consegue controlar, né? Porque antigamente, né? Tu imagina, né? Quem é que viajava? Muito pouco. Vinha pelo navio, né? Dava tempo de chegar no meio do caminho e ela volta. Ou morria no caminho. Todo mundo, né?
Então, hoje em dia, tu pega o avião aqui, no máximo um dia e meio, né? Exatamente. No máximo 2, tu tá do outro lado do mundo, Daqui né? a Itália dá 11 horas de voo. 11 horas, imagina. 11 horas de voo. Aí, tu vai um pouquinho mais além, assim, tu vai dar o quê? 18 horas, 19 horas, eu acho que é o máximo, assim, para o outro lado, né? Israel, tu vê que Israel, que é 15 mil quilômetros aqui, Israel vai dar, são 11 horas até uma hora e meia até São Paulo, depois mais 11 horas até Itália, da Itália mais 4 até Israel. Imagina. Aí, Então, assim, é muito rápido, né? 24 horas tu tá do outro lado do mundo. Para levar enfermidade e doença. Então, é isso aí, gente. 8 horas e 15 minutos, bênção de Deus, programa Encontros de Fé. Vamos ver quem está ligado conosco nesta manhã. A Liliane Fonseca, Marilane e outras pessoas estão nos assistindo. Muito bom dia a vocês. Obrigado pela participação aqui também. A Marileia Cristina Becker Fraga, bom dia. Marileia, Morada do Vale, tá ligado aí. Celiane Souza, ela diz: Kátia Souza, Lucas, vai começar, irmã, no programa. Legal, Celiane, ela bota bom dia, pastores, irmãos, Deus abençoe a todos, obrigado pelo carinho, pela participação, Celiane. Quem mais aqui? A Carla Norato está assistindo. A Carla Norato, bom dia, pastores. O João Cabral, bom dia, João, tudo bem? Assistindo com a gente também. A Vera Regina Ramos assistindo. A Iraci Oliveira está conosco também. A Gisele da Silva Vieira está assistindo. Bom dia, Gisele. O Beto Beto da Funerária Santana. Bom dia, Beto, Deus te abençoe. Boa tua participação, legal estar junto com a gente assistindo. Também a Solange Trajano está assistindo. Beatriz Ramalho também está conosco. Bastante gente está aqui nos acompanhando nesta manhã de quarta-feira. Nós queríamos passar a agenda da igreja, lembrando que hoje, quarta, tem culto a partir das 19 horas, tem culto presencial. Não sei se ainda tem vaga, né? Tem que fazer a inscrição ali pelo 996-321-740. Esse telefone está na tela, do lado superior direito da sua tela, né? E também faz a sua inscrição e também aproveita para fazer a inscrição para domingo. Domingo tem 2 reuniões, domingo de manhã às 9 horas da manhã e domingo à noite às 19 horas. Certo, pessoal? Vamos repetir. Então, hoje à noite às 19 horas, domingo de manhã às 9 horas da manhã e domingo à noite às 19 horas, ou seja, às 7 horas da noite. As reuniões que são transmitidas são as reuniões de quarta de noite e de domingo à noite. São transmitidas simultaneamente, a presencial e transmitido pelo Face e pelo YouTube, ok? Então, também quinta-feira à tarde, amanhã de tarde, tem culto na Parada 64, na Dorival de Oliveira 5931. Lembrando que a nossa entrada, a nossa recepção, o salão, a entrada é pelo estacionamento, é pela porta dos fundos. Então você entra na rua lateral do pavilhão e nos fundos você vai encontrar um pátio com estacionamento. Você entra ali e acessa a nossa portaria. Você é muito bem-vindo. Não precisa fazer inscrição para quinta-feira à tarde. Sexta-feira à noite, às 19 horas, jovens e adolescentes estarão juntos também. Você participa, tem que fazer inscrição. A Bruna vai colocar ali o telefone, né? É no grupo. Ela inscreva-se e participe no grupo de WhatsApp, né? Então, no grupo de WhatsApp. Mas aí como é que faz para participar do grupo de WhatsApp? Ela vai colocar o link nos comentários para que você possa estar, os jovens, acessando ali e participando também. Ok? Sábado a 1h da tarde tem programa o Yang de jovens e adolescentes. E sábado à tarde às 14 horas, das 2 da tarde às 5 da tarde, tem plantão em nossas congregações para as pessoas poderem fazer doações de cesta básica, quilo de alimento. Temos muitas necessidades, pessoas para que nós precisamos estar ajudando, inclusive pessoas que estão com coronavírus, que não estão trabalhando e a sua fonte de renda ela é no mercado informal. Então, se ela não trabalha, ela não ganha. Se ela não ganha, ela não traz sustento para casa. E nós queremos também contribuir com essas pessoas. E você faz parte disso. Então, você pode no domingo de tarde, das 2 até as 5 da tarde, fazer a sua doação. Ou, né, em um dos nossos cultos presenciais. Faça a sua inscrição, participa de um deles e traz a cesta básica. Tá certo, pessoal? Também você pode contribuir financeiramente. As contribuições financeiras, no rodapé da sua tela, você tem todas as informações da Igreja Encontros de Fé de Gravataí, para que você possa estar contribuindo financeiramente. Faça isso com amor, com carinho, né? A palavra nos ensina que Deus ama quem dá é com alegria.
Não é por constrangimento, nem é negócio, viu, João? Vou dar porque eu quero receber uma bênção. Não. Faça de coração, desprendimento, né, com amor e com carinho, contribuir é uma forma de colaborar. Certo, pessoal? Tá dado o recado aí. Então, as nossas reuniões, o programa aqui é de segunda a sexta, das 8 até perto das 9 horas da manhã. 8 horas e 20 minutos, vamos uma canção rapidinho, hein? Eu não escolhi nenhuma das minhas aí hoje, né? Bota uma canção aí, vou deixar a tua escolha. Vamos uma canção bem rapidinho, nós já voltamos. Estamos de volta, 8 horas e 24 minutos, programa Encontros de Fé. O tema de hoje é quando acontecem algumas coisas inusitadas e não esperadas, né? E a nossa postura. Em Atos capítulo
16, nós temos um texto onde Paulo e Silas foram presos. E eles estavam encarcerados, amarrados com os pés no tronco. Eles tinham apanhado, tinham levado uma surra. Eu fico pensando, eles não imaginavam, né, a que ponto poderia chegar eles pregando o evangelho, até que ponto chegaria a perseguição. Talvez até pelo que aconteceu com Cristo, com Jesus, eles até poderiam imaginar, mas daqui um pouco, na empolgação, né, naquela motivação de estar pregando o evangelho, de estar conduzindo a sua vida, daqui um pouco o risco iminente, ele acaba passando, já faz parte do negócio, vamos dizer assim. Uhum. Então daqui um pouco tu já nem dá mais bola, já nem bota sentido. Pode acontecer, mas tu tá tão envolvido pregando o evangelho ou conduzindo a sua vida, e alguns riscos e um deles aqui nós falamos de pandemia, era uma epidemia e tomou uma proporção de pandemia. E aí também entra, pastor Adroaldo, algumas situações da vida pessoal, né, de cada um. Daqui a um pouco as pessoas vão conduzindo a sua vida e tem alguns riscos, né, de algumas coisas não darem certo. Talvez até se tenha uma certa noção do risco, mas se envolve trabalhando na sua rotina, né? E dentro desta rotina, as pessoas daqui a um pouco são surpreendidas por algumas coisas. Algo que inesperado, inusitado. E daqui a um pouco, nós vimos assim, Paulo e Silas na prisão, né? Eles tinham sofrido ferimentos, porque deram laço, né? Eles sofreram açoites com varas, e eles estavam presos dentro de uma prisão, literalmente. Se a gente trouxer para o dia de hoje, para o dia a dia das pessoas, daqui um pouco tem pessoas que foram surpreendidas. Tem também a tempestade, os discípulos foram surpreendidos com uma tempestade em alto mar, né? Eu creio que ali eles não esperavam, porque Jesus disse para eles, vão para outra margem, né? E ali eles foram pegos completamente de surpresa. Mas quando muitas vezes as pessoas se encontram numa situação que jamais elas imaginariam, aí entra adultério, separação, entra doença, entra situação financeira, entra depressão, que alguns dizem, esse negócio de depressão aí, a gente tem que ter pensamentos positivos, não é bem assim. E daqui a pouco tem gente que nunca imaginou e entrou numa depressão, né? Tem pessoas que nunca imaginaram quando vê a pressão tá alta, né? Foi surpreendido, isso nunca vai acontecer comigo, daqui a pouquinho a pressão tá nas nuvens, né? Então assim, eu passei por isso, minha pressão, tempo atrás, estava batendo no vermelho, né? Tava, como é que o pessoal, os jovens dizem, o pessoal da técnica estava no talo, né? No talo, né? No termo, uma gíria do pessoal da técnica de som, tá no talo. No talo é quando tá no vermelho, quando tá acima do limite, no máximo, né? Onde já tá no limite. E depois, claro, a gente vai tomando as devidas precauções. Hoje eu tô bem, tô legal, minha pressão tá redondinha, né? Tá? A gente cuidou, saúde, caminhando, alimentação, tudo estabeleceu. Mas daqui a um pouco a gente pode se encontrar numa situação, pastor Adroaldo, que não se espera, né? E aí, como vencer essas coisas e qual a reação, de como deve ser? A gente vê aqui, Paulo e Silas na prisão estavam orando e louvando a Deus, né? Mas será que muita gente não é pega de surpresa e acaba caindo numa reclamação, na murmuração, cai no descrédito o evangelho, até porque ela não imaginava que iria passar por isso? Pessoas que talvez teriam uma expectativa de viver num mar de rosas, viver numa zona de conforto, daqui a pouco é surpreendida e pode cair numa tristeza profunda por causa disso. Como é que tu vê isso aí, pastor Adroaldo? Sabe, pastor, eu tava nessa virada de ano, a gente sempre traz uma palavra assim, né, do ano, né, e uma das que a gente trouxe, né, foi aquela questão do Mar Vermelho, né, ordenando o povo que marche, né, sobre a travessia do povo no deserto. E uma das coisas que eu coloquei ali no final do ano para a igreja é que nós vamos ter desafios este ano. E Jesus disse, né, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo vocês vão passar por aflições. Então a vida ela é cheia de desafios e cheia de circunstâncias que nos saem da nossa mão. Então é certo que nós vamos passar por muitos desafios. Isso aí é uma coisa que nós já deveríamos estar preparados para isso. Mas sempre somos surpreendidos. Mas a questão é aquele que está conosco, né? Então nós realmente somos limitados. E a cada dia que passa, pastor, cada dia que nós vamos vivendo e amadurecendo na fé, nós vamos compreendendo que nós somos realmente limitados. E a todo momento nós somos surpreendidos com algo novo.
né? E por isso que nós pregamos a fé, porque a fé nos dá essa certeza, essa convicção de que Deus está conosco, que Ele é maior do que nós e nos dá condição de vencer, não importa o desafio, porque o Senhor é acima de todos os desafios. Por isso Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Em Romanos Olha para mim. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas qual a postura que se deve ter? Porque daqui a um pouco sabemos de tudo isso, mas quando parece que fica fácil entender e compreender quando as pessoas, quando são os outros passando por Sim, isso. é verdade. E aí Quando é a gente fica, e agora? Exatamente. E é fácil, né? É fácil a gente analisar os outros, né? O ser humano tem essa facilidade, né? E outra questão que entra também, daqui um pouco, qual a postura, qual a reação, né? De que forma se reage em relação a isso. E daí tem muita gente que está triste, tem muita gente que reclama, tem muita gente que se afasta da caminhada, tem muita gente que acha que a sua expectativa de mudança, de crescimento e de vitória não foi atingida, que daqui um pouco o evangelho não é tudo isso, é uma utopia, daqui um pouco congregar, ou de repente algo errado na igreja onde eu estou congregando, né? Então tem N situações e daqui um pouco as pessoas podem cair numa murmuração, na reclamação, diante do desafio, diante da adversidade. Qual a postura que temos? Porque às vezes dói, né? Dizer que apanharam, né? Então eu quero falar um pouco sobre isso. Nós não somos alheios, né, quanto à dor e o sofrimento. A palavra nos ensina, nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas, veja bem, qual a postura de alguém que está enfrentando uma luta e um desafio, né? De que forma reagir? Porque daqui a um pouco nós somos, pelas nossas emoções, levados, inclusive, a blasfemiar. Exatamente. Tem que ter um cuidado. São 8 horas e 31 minutos, nós queremos falar um pouco mais sobre isso, né? Qual a postura, qual a atitude, de que forma nós devemos nos encontrar quando nos encontramos numa situação adversa? Qual a nossa postura, gente? Nós temos que ter cuidado com algumas coisas que nos desviam do foco, nos desviam daquilo que é a vontade e o querer de Deus. São 8 horas e 32 minutos, vamos ao intervalo comercial rapidinho e voltamos. Encontros de Fé, Gravataí. Patrocínio Madeireira e Ferragem Central. Aqui tudo para sua construção e reforma. Rua Dom Feliciano, número 848, Parada 66, em Gravataí. Tradição em qualidade e atendimento. 3490-3161. Direção Cristã. Funerária Santana, plantão 24 horas. Avenida Dorival de Oliveira, 955, Parada 79, em Gravataí. Esclareça suas dúvidas referente ao financiamento ou troca de seu veículo. Carioca Multimarcas, Avenida Presidente Vargas, 1146, em Esteio. Fone 3033-4123. Consultoria prévia e garantia de um bom negócio. Empresa com direção cristã. Seguro de automóvel, residencial, vida e seguro saúde Bradesco. Melk Corretora de Seguros, protegendo seu patrimônio e a quem você ama. Melk Corretora de Seguros, 3484-1313. WhatsApp 999-26-2957. Auto Socorro FC, táxi, guincho, troca de pneus, SOS Combustível, venda de baterias e carga de baterias. WhatsApp 51-986-130103 e 51-993-075407. Lube Mais, lubrificantes e filtros. Trabalhamos com as principais marcas de óleo do mercado. Temos óleo original para seu veículo, troca de óleo, filtro de óleo e filtro de ar. Mão de obra especializada, de segunda a sexta, das 8 às 19 horas. Sábado, das 8 às 12 horas. Lube Mais, Avenida Frederico Ritter, 1305, Cachoeirinha, Centro Automotivo para troca de óleo. Contato 2160-8242.
pessoal participando, ligado conosco, várias pessoas nos assistindo, irmãos em Cristo, você que entrou agora no segundo bloco, que bom tê-lo conosco, né? Várias pessoas aqui que estão ligadas com a gente. Estamos falando de situações inusitadas, situações inesperadas, né? Que nós, quando menos se espera, quando você está dentro de uma situação que nunca tu iria imaginar que passaria por isso. Parece que essas coisas só acontecem com os outros, né? Mas a gente vê que, com o passar do tempo, as coisas acabam acontecendo e mais perto, mais próximo do que imaginávamos, né? E aqui nós temos Paulo e Silas na prisão e numa situação bem difícil, porque eles foram presos, eles foram açoitados, eles apanharam, né? E situações como essa, né, pastor Adroaldo, sugerem, elas levam o ser humano, elas induzem o ser humano situações de muita opressão, situações de muita dificuldade. Ela induz o ser humano à murmuração, à reclamação, à tristeza. Então nós temos que cuidar, porque algumas situações acabam tomando controle daquilo que quem deveria ter o controle era a pessoa do Espírito Santo, né? E daqui a um pouco tem gente que está machucada, está ferida. Esses dois aqui estavam, Paulo e Silas, estavam machucados e feridos, e inclusive eles teriam tudo para estar psicologicamente abalados, entristecidos, porque eles estavam pregando o Evangelho, eles estavam fazendo bem, né? Eles estavam curando os enfermos, libertando os cativos, levando uma palavra de alento, de salvação, e foram presos por isso, não foram compreendidos. Então tinha todo o abalo psicológico, tinha toda a opressão espiritual e tinha algo físico, porque eles tomaram um laço, né? Estavam sangrando, com as suas costas sangrando. As varadas não é que nem varadinha de criança que nós tomávamos quando era criança. Não. Então a situação para eles foi bem difícil. E o que uma situação como essa sugere? E aí nós temos que cuidar para não cair numa armadilha do inimigo. Como tu disse no primeiro bloco, Jesus já avisou: no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então a estratégia do inimigo, além de machucar, dele ferir, é levar o ser humano em cima das suas emoções a blasfemiar contra Deus e, por que não dizer, se afastar de Deus. Porque essas situações, ela leva o ser humano a gemer, leva o ser humano a sentir dor, leva o ser humano a desanimar, e leva o ser humano, porque tu pergunta como é que tá, não tem mais o que fazer mesmo, e bate um desânimo, né? Um desânimo, uma murmuração, uma reclamação. E daqui um pouco até alguns que são da caminhada da fé, que são cheios do Espírito, né? Ou que receberam o Espírito Santo e não compreendem algumas coisas. Porque esses homens eram cheios do Espírito, pastor Adriano. Com certeza. Jesus, quando foi batizado nas águas por João Batista, e ele foi cheio do Espírito Santo, diz que o Espírito Santo levou ele para onde? Para o deserto, entre as bestas feras, para ser tentado pelo diabo. Então, veja bem, a gente fica pensando, quem é que fez essa maldade com Jesus, né? De levar ele para o deserto e ser tentado pelo diabo no meio das feras no deserto. Na verdade, foi um atuar e uma condução do Espírito Santo. Tá? Mas não é maldade? Isso não é maldade, por quê? Porque se o mundo já é maligno, nós estamos no mundo de trevas, no mundo de dificuldade, no mundo de adversidades. Agora a questão é você andar sem o Espírito num mundo como esse, ou você ser conduzido pelo Espírito num mundo como esse, ser conduzido pelo Espírito de Deus. Como é que tu vê isso, pastor? Tudo uma questão de como nós reagimos diante de uma circunstância, né? A nossa reação, ela que é o que vai determinar como nós vamos vencer, né? É isso que Deus nos mostra, Deus nos ensina, porque as situações vão vir contra nós, né? E a questão, o Espírito Santo, ele nos fortalece para vencer as dificuldades. Mas quando a gente é pressionado, vem para fora aquilo que está dentro. Isso é uma questão, sabe? Às vezes a pessoa tem buscado Deus, mas às vezes não tem tratado algumas coisas estão no coração, e quando pressiona, volta um filmezinho na cabeça, e até algo, muitas vezes das emoções, muitas vezes algo maligno, volta e vem na cabeça da pessoa, e aí a pessoa começa, mas olha só, tal coisa não deu certo, olha só, mas Deus não... E vem algumas situações e a pessoa começa a olhar para aquilo, mas Deus não me ama, Deus não me abandonou, não, mas eu tô sozinho. E aí começa a ser oprimida pela circunstância, né? E essa situação, a opressão que vem, né, pode ser maligna, pode ser natural,
pode ser um desafio natural, pode não ser maligno, pode ser apenas um vento. Sim, sim. Né? Pode ser algo maligno, espiritual, e pode ser até humano, né? A questão da convivência de alguma situação que sai da nossa mão. Então eu sempre oro para que toda forma do mal, né? Pode ser o mal que venha da natureza, que possa gerar um mal para nós, né? De algo ruim para nós, né? Uma chuva de pedra, por exemplo, né? Eu oro dessa forma, algo que é sobrenatural, né? Pode ser maligno, né? E algo que pode ser natural, pode ser humano, porque nas relações humanas muitas coisas nos ferem, nos machucam, e a forma que nós reagimos àquilo que é inesperado é o que vai determinar se nós vamos sair, nós vamos nos levantar e vamos passar por aquela situação ou vamos permanecer nela. E aí, em cima disso que tu está colocando, o que acontece, né? Tu falou a respeito do que quando nós somos oprimidos, a nossa reação é de acordo com o que temos no coração. Né? Então, assim, a gente aprende conhecendo a palavra de Deus, quando temos uma vida de santidade, uma vida diante da luz do Evangelho. A luz significa que nada fica encoberto, diante da verdade que é a palavra de Deus, diante da verdade que é uma comunhão com Cristo, diante da verdade que é buscar a presença de Deus e o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nesta comunhão, o termo muito comum hoje, o combo de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a palavra de Deus. Então, toda essa presença de Deus que nos envolve, quando nós buscamos isso, virá à tona quem somos. Né? Então, nada fica encoberto diante dos olhos de Deus. E eu costumo dizer que os primeiros a perceber o primeiro a perceber o que temos no coração somos nós mesmos. Porque Deus não quer nos expor. Então, com certeza. O primeiro a ter conhecimento do que eu tenho no coração, diante de uma vida de santidade, diante do altar de Deus, sou eu mesmo. As coisas boas e que não são boas. Até porque haja tempo, né, de eu me arrepender, se Senhor me perdoa, eu quero abrir mão disso, e aí você é perdoado, você é curado, e fica entre você e Deus. Se não for tratado e não houver uma cura, e não houver um pedido de perdão, não houver arrependimento, você não colocar diante de Deus, vai acabar se tornando público. Porque a luz de Deus revela todas as coisas. Este é um ponto. A outra questão, que o pastor Adronaldo falou, é quando nós somos oprimidos por situações que não são boas. Né? Independente da origem, se ela é espiritual, maligna, ou é algo natural, ou por intermédio de pessoas que nos cercam, mas existem situações que são inesperadas, e no inesperado é que você vê como é que está o coração também da pessoa. Do que a gente é feito, né? Porque a reação, exatamente, a reação vai mostrar, né? Então, assim, a boca fala do que está cheio o coração. Nós reagimos de acordo com o que há dentro do nosso coração. Então, nós temos que ter cuidado para quando somos oprimidos por uma situação. Vamos uma situação bem simples. No inverno frio, aqui no sul, tu levanta e dá com um minguinho no pé da cama. O que sai? O que sai, né? O que sai? Né? Então, daqui um pouquinho, veja bem, a boca fala do que está cheio o coração, meu irmão. Então, quando estamos abastecidos por Deus, esse mal morre pela raiz. Então, daqui um pouco você vai dizer: Senhor Jesus, misericórdia, Senhor. Puxa vida. Quando o pastor falou sobre Paulo e Silas, né? Eu fico pensando, eles tinham apanhado, né? Surrados. Exatamente. Eles tinham tudo pra estar. Aquela coisa, nem chegar perto, que hoje ele tá que tá. Estão que estão. Eles poderiam estar brigando, querendo pegar o guarda e acabar com o guarda, né? Exatamente. E foi justamente o contrário, né? Interessante. Exatamente. E aí a gente vê que, quando eu falei a questão do minguinho, né? Poxa, o ideal, né? Que, Senhor, misericórdia. Eu vou dizer pra vocês, já venci, Senhor, pastor, já venci isso. Glória a Deus. Né? Porque é tão natural, um pouco a pessoa falar um palavrão, falar uma coisa ruim quando sente algo ruim. Veja bem, nós não podemos cair nesse engano do diabo, né? Porque o mal, ele quer que se multiplique este mal. E daqui um pouco uma situação de opressão, ela sugere que você, a situação de opressão, ela sugere que você reaja de acordo com a opressão que você está sofrendo. E aí ou você vai murmurar, tá bom? Não tá nada bom. Né? Ou você fica ressentido, amargurado, fica uma pessoa odiosa, fica uma pessoa ruim de trato. Né? Sabe que a pessoa ruim de roda, ruim de trato, ruim de queixo duro, né? Que chama, né? Então, ou daqui um pouco você acaba
explodindo, fica uma pessoa violenta, uma pessoa... Ou alguns ficam deprimidos e oprimidos. Porque não tem o que fazer mesmo. Fica uma vida sem perspectiva. Né? Veja só, as situações adversas sugerem isso. Para outros, sugerem que tem gente que reage de uma forma explosiva e tenta fazer de um jeito, corre de um lado para o outro, entra numa ansiedade, numa inquietação. Então, as emoções se afloram de uma maneira, numa situação inusitada, numa situação inesperada, né? E muitas vezes a gente acha assim que é só com os outros que vai acontecer. Daqui a um pouco tem gente adoecendo bem pertinho, está cada vez mais perto. Tem gente com dificuldade financeira cada vez mais perto. Se eu estou falando a respeito da pandemia, o resultado, o efeito pandêmico aí na sociedade, mas também tem situações que não tem nada a ver com a pandemia, mas são situações pessoais de cada um. Então nós temos que ter cuidado de como nós reagimos e não questionar Deus. Aonde está Deus? Será que, pastor Adroaldo, a forma como esses homens agiram, se nós olharmos o texto depois, foi salvo o carcereiro e toda a família do carcereiro. E aí no ponto que eu quero chegar, o ponto onde eu quero chegar, foi salvo o carcereiro e toda a família do carcereiro. Uma situação que era motivo, entre aspas, motivo, que normalmente as pessoas agem assim, de reclamação, de murmuração, de indignação, de ódio, de revolta, de depressão, onde essa quantidade enorme de emoções se afloram de uma maneira descontrolada, né, que era motivo para isso, para as pessoas agirem assim. Daqui a um pouco esses dois homens, eles estavam fazendo o quê? Orando e louvando a Deus. E quando nós olhamos aqui, no decorrer do texto, houve a salvação, né, de toda a família do carcereiro. Fico pensando, alguém que é cheio do Espírito, será que acontece tudo por acaso? Será que foi por acaso que aconteceu isso? Fico pensando, a situação que você está enfrentando, será que não tem um propósito por trás disso? Ou não foi Deus quem criou, mas Deus, pelo caminho que nós estamos trilhando, nós iríamos trilhar com Deus ou sem Deus? Será que não é melhor ser conduzido e levado pelo Espírito Santo a uma situação como essa? Porque há o propósito de que pessoas sejam salvas e o diabo venha a perder diante de um contexto como esse? É interessante que nós não somos imbatíveis. Isso é uma questão que nós temos que compreender. Nós não somos super-homens. Em algum momento nós vamos, quem sabe, nos ferir, nos machucar em algumas situações. Paulo e Silas, eles estavam machucados, né? Mas essa questão da oportunidade, né? Nós vamos vivendo nesta terra sujeito a problemas como todas as pessoas. Só que nós somos diferentes. Quando a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo e sal da terra, diz que nós temos algo especial na nossa vida. E esta é a presença de Deus. E não quer dizer que nós não vamos passar por desafios. Às vezes o cristão, e às vezes eu vejo algumas pessoas pregando o evangelho dizendo que tu vai se converter agora e acabou os seus problemas. Não, os problemas vão continuar. Mas como eu falei antes, Deus está conosco. E se nós somos luz do mundo, as pessoas estão observando. Diz que Paulo e Silas, as pessoas no cárcere estavam escutando, eles estavam louvando e cantando, e os demais escutavam. Olha o que diz aqui, versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tinham fugido. Ou seja, ele saberia que ele ia perder a vida mesmo. Sabe, quando eu leio esse texto, pastor, eu lembro das nossos jejuns e orações, que as pessoas não querem ir embora, as pessoas ficam paradas naquele ambiente
diz que as outras pessoas que estavam presas Não saíram da prisão. ficaram paradas, ficaram naquele ambiente, ficaram, né, naquela presença de Deus que havia naquele momento. Então, surpreendeu até o carcereiro, né? E o carcereiro, quando entrou, ele ia se matar por quê? Porque se ele não se matasse... Quem está preso, pastor, abrir uma porta, vaza, né? né? O carcereiro ia ser morto, ele ia ser punido por isso. Ele era responsável por manter as pessoas... Mas o que era o esperado quando se abre as cadeias? As pessoas o quê? Fogem. Exatamente. Correndo. Não, as pessoas ficaram paradas. E aí, quando ele se deparou com todo mundo ali, olha o que aconteceu. Então o carcereiro tendo... mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Né? Paulo disse. E no versículo 29, então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Poxa, ele ficou apavorado. E a responsabilidade de manter aquelas pessoas presas. Imagina. Ele era uma responsabilidade. Cumpria ordens, né? Exatamente. Depois trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Olha só, veja bem, né? Ele foi tocado porque houve uma presença de Deus. Todos os presos não saíram da prisão, como o pastor Adroaldo disse, né? Porque Paulo e Silas estavam orando, cantando louvores, no momento onde muitas pessoas estariam reclamando, murmurando. A presença de Deus se fazia, né? Ela era real naquele momento, aonde? Na hora difícil, na hora da dificuldade, na hora mais complicada de Paulo e Silas, ali estava a presença de Deus, e estavam ali curtindo algo, né? Estavam curtindo algo que era muito especial. Eu fico imaginando assim. Sabe aquele escudo forte? Exatamente. Que ninguém quer ir embora. Mas estavam machucados, estavam feridos ali, tinham tudo para estar reclamando, murmurando, falando mal, querendo matar o carcereiro. Não, eles estavam curtindo a presença de Deus, pastor. Algo que é possível. É possível nós termos paz no meio da dificuldade. Se era tudo que os presos queriam, era sair daquele lugar. E quando as portas foram abertas, eles não saíram daquele lugar. E aí veja bem que um local de terror, um local onde sugere reclamação, murmuração, onde as tuas emoções podem se aflorar, você pode reclamar, é aquele chutezinho com minguinho. E até era justo, porque eles apanharam sem razão. Exatamente. Eles poderiam estar dizendo assim, não, eles tinham até toda a razão de reclamar, mas eles não estavam fazendo isso. Não era uma situação boa. Não era uma situação confortável. Era uma situação que até se justifica de assim, ó, não está legal o que está acontecendo. Mas também havia uma postura, não de reclamação nem de murmuração, mas uma postura de buscar a Deus. E aí eu fico pensando, por que o carcereiro se converteu? Porque eles eram cheios do Espírito Santo. E aí entra a diferença de alguém que é cheio do Espírito Santo, que não é a circunstância que vai dizer como você vai reagir, mas é o atuar do Espírito de Deus em você que vai fazer que vai dizer como você vai agir e como você vai reagir. Se nós olharmos quando Jesus foi batizado e quem levou ele para o deserto para ser tentado, estar entre as feras, foi um atuar do Espírito Santo. Se nós olharmos aqui, né, Paulo e Silas na prisão, e eu fico pensando, será que não foi uma estratégia de Deus fazer com que eles fossem presos? Não, era inevitável que mais cedo ou mais tarde eles iriam passar por uma situação como essa. A questão é quando você é conduzido numa situação dessas, sendo cheio do Espírito. Por que o carcereiro se converteu? Porque eles eram cheios do Espírito. Se eles não fossem cheios do Espírito, eles não estariam orando, não estariam louvando a Deus dentro de uma prisão, num momento difícil. Então eles estavam orando e servindo a Deus, eles estavam orando e buscando a Deus, eles estavam glorificando a Deus. E quando a presença de Deus se estabeleceu, e aí num momento como esse, aí as prisões caíram por terra, aí o carcereiro se converteu. E se nós olharmos mais adiante, o carcereiro perguntou, né, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles verdadeiramente ali foram luz no ambiente de trevas. O carcereiro nunca ia querer saber de cristianismo. Nunca, se não houvesse uma manifestação do sobrenatural de Deus, num ambiente que não era favorável. Mas quando você é cheio do Espírito de Deus, você é cheio da presença de Deus, um momento desfavorável, nós já falamos aqui, pode ser uma oportunidade para que Deus seja glorificado e você possa ser referência para pessoas que acham que estão bem. O carcereiro achava que estava bem, mas quando ele viu o atuar de Deus, ele disse, o que eu preciso fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, Paulo e Silas, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eles lhe pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles,
lavou-lhes os vergões, os açoites. A seguir foi ele que, batizado, e todos os seus, foi salvo a casa toda, gente. Eu fico pensando, quando eu falei que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito, será que não é a oportunidade de ganharmos mais pessoas? Quando nós falamos de todo aquele... eu preguei na última noite ali, foi domingo, eu falei sobre alguns aspectos históricos, que sempre no momento que parecia o último momento para Paulo e Silas. Agora nós vamos ser mortos. Né? Houve um atuar de Deus. Pedro na prisão, parecia os últimos momentos de Pedro, porque Tiago tinha sido morto a fio de espada. Exatamente. Houve uma presença de Deus e ele foi solto. Veio um anjo e levou ele, tirou ele do cárcere. Então, a história do povo de Deus. E quem é povo de Deus? Você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. A questão é, por que o carcereiro foi salvo? Será que precisava ter um ambiente favorável? Hoje nós estamos com as lonas, cheio de crente louvando a Deus e convidando pessoas para vir nos cultos, nas cruzadas de fé. Nós estamos alugando ginásios enormes, os nossos próprios salões, e convidando pessoas para desfrutar da alegria que a gente desfruta para que sejam salvos? Não podemos fazer isso. Então veja bem, quando a minha esposa se converteu, que ela foi numa cruzada e logo na mesma sequência, no mesmo dia praticamente, nós começamos a falar sobre a palavra de Deus, que nós somos frutos de uma cruzada de fé, era uma outra atmosfera, era outro momento. Né? Nós convidávamos as pessoas para participar dos cultos, assim como nós fomos convidados, e nós entrávamos no ambiente e nós éramos contagiados por uma alegria e um gozo do povo de Deus, adorando a Deus. Quem estava endemoniado caía endemoniado e era liberto, quem estava doente recebia a cura, e as pessoas assim se convertendo em massa. Nos dias como hoje que estamos vivendo, é como a igreja primitiva estava vivendo. Eles inclusive estavam sendo perseguidos e não podiam se reunir em grandes grupos. E aqui dentro da prisão foi a oportunidade para quem estava cheio do Espírito. O momento de opressão e de luta pode ser uma oportunidade para que você fique triste, oprimido e desanime. Mas pode ser uma oportunidade, se você é cheio do Espírito, para que você venha ganhar mais pessoas e você desfrute da alegria de ver a manifestação do poder de Deus. E saber que ela veio por seu intermédio. Você foi um instrumento. Então, esse momento que estamos vivendo serve para as duas coisas, pastor Adrol. Ou para a gente atirar a toalha mesmo, né? Atirar a toalha no sentido de foi a lona, acabou, estou sendo nocauteado agora. Agora já é. Mas pode ser uma oportunidade também, para que Deus seja glorificado. E no momento de trevas, no momento de opressão, que você está vivendo, se manifeste a presença de Deus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde há escuridão, a luz resplandece sobre as trevas. Deus quer levantar um povo. Deus quer levantar a igreja. Não que nós não estejamos desfrutando da presença de Deus, mas nesse momento Deus quer levantar uma igreja que creia, que expresse essa fé no meio da adversidade, no meio da dificuldade, né? Porque é fácil estar na igreja na hora da bênção, na hora da bonança, né? Mas do que nós somos feitos? Nós somos homens ou Coca-Cola, como se dizia no passado, né? Então, homem ou Coca-Cola, né? Eu não lembro nada mesmo. Né? Nós somos homens ou Guaraná com rolha, né? Como se diz, né? Na época do pastor Márcio. Mas do que nós somos feitos? Do que é a igreja? Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos filhos de Deus. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. As dificuldades, elas estão sobre todas as pessoas. Mas do que nós somos feitos? Né? Jesus perguntou para os discípulos: quem diz o povo que eu sou? Um é isso, aqui. Mas para vocês, quem eu sou? Às vezes eu fico, quem é Cristo? Quem é Deus para nós? Aí entra o que Pedro disse assim, ó, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, filho de Deus. Cristo é alguém ungido, é o capacitado. É aquele que nós estávamos esperando. Exatamente. Tu é aquele que precisava vir. Mas isso aqui que Jesus disse para Pedro, Pedro não foi nem carne nem sangue que te revelou, foi Deus. Foi o meu Espírito, foi Deus. Então, e aí Jesus disse o seguinte: e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Tu és Pedro, e vou um trocadilho ali, né? Tu és Pedro e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Ou seja, não é sobre Pedro. Sobre essa revelação, sobre esse entendimento. Revelação que Pedro teve. E edificar sobre esta pedra, algo edificado sobre a rocha, é algo que é forte. Fundamento. É fundamento. Então, assim, se você crê em Cristo Jesus, você está alicerçado sobre a rocha. É questão de convicção e de fé. Então, nós devemos aproveitar a oportunidade, eu creio que assim, ó, nos apossar, a gente, da promessa de Deus,
das promessas de Deus, ser cheio do Espírito, ser luz do mundo. Eu creio que nós temos que orar mais por cura, pastor Adroaldo. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Nós temos aqui, talvez fosse o último momento de Paulo e Silas, mas por quê? Por que se manifestou a presença de Deus? Como que esse carcereiro foi salvo e esta família foi salva? Porque aqueles homens, no meio de uma situação adversa, eles tinham duas possibilidades. Ou eles iam cair na murmuração, na reclamação, ou eles iam desfrutar daquilo que Deus havia colocado no coração deles, que era um atuar do Espírito Santo de Deus. Eu não esqueço até hoje, quando fui batizado pelo Espírito Santo. Comecei a falar em línguas, foi um negócio muito forte. Mas aí a gente começa a perceber, no início aquilo parece o máximo, né? Que legal, coisa e tal, mas a gente vê que Deus tem muito mais. Aquilo é um sinal de Deus que testifica que Deus tem sido conosco, que a revelação que nos foi dada, que Jesus, ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o enviado, é aquele que salva, que cura, que liberta, aquele que traz vida eterna. As evidências, né, de um batismo com o Espírito Santo testifica para que nós possamos avançar. E de lá para cá, eu passei por várias situações boas e difíceis, e sobre todas elas, Deus tem nos dado vitória. E não é diferente com você, meu irmão. Eu creio que nós podemos tirar toda quarta-feira para orar. Você que tem familiar, tem amigo, pessoas que estão com Covid-19. Pastor, não dá para orar por outra doença? Nós vamos orar por todas, mas nós vamos orar para que haja cura. Todas as manhãs da quarta-feira vai ser um momento de oração, de cura, de milagre. Vamos orar nesta manhã. Você que tem gente doente na sua família, você está doente, você está com coronavírus, você tem outro tipo de doença. Nós cremos que Deus vai fazer um milagre. Vamos orar em nome de Jesus. Nós oramos nesta manhã e clamamos pelo teu milagre, clamamos por cura. Jesus. Nós queremos, Senhor, te adorar, bendizer, engrandecer o teu nome, mesmo diante de lutas e desafios. Amém, Jesus. E oramos nesta manhã, Senhor, para que tu cure o enfermo. Amém, Deus. Para que aquele que está doente, está com coronavírus, está com qualquer outro tipo de enfermidade, nós oramos nesta manhã. Amém. Para que Deus abençoe a tua vida. Nisso, para que Deus traga cura nesta manhã. Aquele que está no hospital, aquele que está com falta de ar, Pai, toca com o teu poder. Em o nome de Jesus. Cura o enfermo, Deus. Bem, liberta o cativo. Nesta manhã, Senhor, esta opressão, as cadeias que prendem as pessoas, que caiam por terra em o nome de Jesus. Senhor, nós declaramos saúde perfeita, saúde perfeita, saúde perfeita. Nós abençoamos a tua vida, minha irmã. Abençoamos a tua vida, meu irmão. Nós ministramos a presença de Deus entrando em tua casa, entrando em tua família. Pai, em nome de Jesus. Abra o céu sobre esta região e toca naquele que está doente. Deus, cura o câncer, a falta de ar, Senhor, a asma, a bronquite, as comorbidades desapareçam para que o coronavírus não tenha espaço. Aquele que já está com o coronavírus, Senhor, já está enfermo. Nós oramos para que haja um milagre, para que haja cura. Deus, toca na tua vida em o nome de Jesus. Nós repreendemos a morte, repreendemos a enfermidade. Satanás, nós te enfrentamos esta manhã em nome de Jesus. Espírito de morte, espírito de opressão, espírito de trevas, em o nome de Jesus nós declaramos a tua derrota. Nós amarramos e anulamos toda a força contrária, todo espírito maligno. Solta a tua mente, solta o teu coração, solta a tua vida em nome de Jesus. Nós ministramos saúde perfeita, ministramos a paz que vem do alto, a paz que vem de Deus, a fé que vem por meio de Jesus, inundando o teu coração, te contagiando esta manhã em nome de Jesus. Toca, Deus, com o teu poder. Abençoa aquele que nos assiste, abençoa aquela que nos assiste. Deus, toma a tua vida, teus pensamentos. Deus, gera em teu coração algo que se chama convicção e uma certeza de que Deus é contigo. Nós te abençoamos nesta manhã, em o nome de Jesus. Em nome de Cristo oramos. Muito obrigado, Paizinho querido. Amém. Amém. Pastor Adroaldo, ficamos por aqui. Bênção de Deus, mais uma quarta-feira abençoada. Hoje à noite tem culto. Culto abençoado, né, às 7 da noite. É isso aí, às 7 da noite. Lembrando que no dia 24, o programa aqui faz um ano. Estamos de aniversário. E nós estaremos sorteando duas... Vou botar aqui. Canecas. Duas canecas dessas aqui. Tá aparecendo bem aí, Bruno? 2 canecas da Igreja Encontros de Fé de Gravataí.
Tá certo, pessoal? Então, no dia 24, vai ser que dia da semana? Próxima quarta-feira. Inclusive aniversário da Bruna. Olha aí. Vamos estar sorteando uma caneca da Encontros de Fé de Gravataí. E você é convidado a estar conosco em todas as nossas reuniões, nas lives. Nós vamos ficando por aqui até de noite. E amanhã de manhã estaremos juntos aqui, pastor? Com certeza. Vamos estar juntos aqui batendo um papo sobre a palavra de Deus. Deus te abençoe. Um forte abraço, carinho e a paz do Senhor. Programa Encontros de Fé de Gravataí, via internet, de segunda a sexta, 8 da manhã. Apresentação, pastor Márcio Santana Dias e equipe.